É, meu velho, quando tu tá aí antes de ir pra academia, deixa eu contar bem aqui uma história aqui. Depois eu vou te contar uma história aqui que eu tava conversando com meu papai lá no centro. Tava conversando lá com ele à noite, ele dizendo assim, falando de história, respeitava muito a velhinha dele. Aí disse que, meu filho, eu tenho 67 anos de casado. Eu nunca toquei no fio de cabelo dessa velha. Jesus amado, como as coisas é diferente, ó. Já vai para as coisas mudam, ó. Depois essa minha mulher aqui, só tem 20 anos de casado com ela. Mas não tem um fio de cabelo no corpo dela que eu não realizei e passei a cara.